qual que é a diferença do piso e do porcelanato? São 3 diferenças básicas e principais de um piso cerâmico para um porcelanato. 2 são visuais e uma não é. A que não é visual é o processo produtivo. Você não consegue identificar olhando. O processo produtivo para fazer um piso cerâmico, ele é conhecido como processo via seca. O porcelanato é feito no processo via úmida. Esses são os nomes técnicos para os processos produtivos. Piso cerâmico, via seca, porcelanato, via úmida. Qual que é a diferença entre eles? O próprio nome já é sugestivo. O método via seca é seco, sem água. O método via úmida é com água. Então, para fazer a cerâmica, tem ali o silo de moagem, eles pegam a argila, que a cerâmica ela é 70% argila, põe dentro desse silo e vai ali rolando, vai moendo, sem água no processo. E segue para a linha de produção. O porcelanato, que é 70% rocha, ele é o mesmo silo, as mesmas pedras que fazem a moagem, só que eles colocam água no processo. Então, via seca, produz cerâmica, via úmida, produz porcelanato. O que isso traz de resultado? Vamos imaginar assim, pega um liquidificador e põe umas bolachas dentro. Liga o liquidificador. Ele vai moer, mas não vai moer uniforme. Vai moer ali do jeito que der, né? Do jeito que vinha a matéria-prima. Pega e põe água dentro do liquidificador. A água é um condutor. Então ela vai levar a matéria-prima para mais lugares e vai moer melhor. Então por isso que às vezes na cerâmica a gente olha ali no esmalte, tem uma bolinha e tem um negocinho, é porque não foi tão bem moído no processo. Então diferença número 1, que não é visível, é o processo produtivo. Tá? Isso aí tu não consegue ver na peça. Diferença número 2, matéria-prima, já comentei aqui. Argila e rocha. Cerâmica são 70% argila, porcelanato são 70% rocha. Essa característica é visual, tu consegue identificar. Tu olha a peça, se é mais vermelhinho, é feito com argila, então é cerâmica. Se é mais acinzentado, alguns puxam mais para o cinza, outros mais para um cinza clarinho, é porcelanato. Porque o porcelanato ele tem muito de rocha, tem de 9 a 11 matérias-primas no porcelanato. Na cerâmica são no máximo 3 argilas misturadas. Então, ponto 2, matérias-primas, visual. A cor é diferente da base. Ponto 3, absorção de água. Isso eu falei bastante da outra vez. A absorção de água, segundo a Anfacer, que é a Agência Nacional dos Fabricantes de Cerâmica, ela segmenta os produtos pela absorção de água. Então, o que faz um porcelanato ser um porcelanato é a absorção de água atrás da peça. O que faz uma cerâmica ser uma cerâmica é a absorção de água atrás da peça. Segundo a norma, para o porcelanato ser considerado porcelanato, ele tem que ter uma absorção de água menor que 0,5. Então, quando a gente põe água atrás da peça, ele absorve 0,5%. A cerâmica, eu não vou entrar em grés, semigrés, gresalato. Eu vou só para a cerâmica comum, que é 90% das cerâmicas do mercado. A absorção de água dela, segundo a segmentação, tem que ser de 6 a 10. Então aqui a gente coloca a água atrás de uma cerâmica, ela tem uma absorção de 6 a 10% atrás da peça. Ponto visual. Tu consegue identificar isso. Então, se tu está atendendo um cliente, ele está teimando que ele tem um porcelanato R$20 mais barato, pede para trazer a peça na loja. Traz a peça aqui na loja, botou a peça, viu que ela é meio avermelhada, faz um teste de absorção. Explica para o cliente, seu João, o porcelanato, para ser porcelanato, ele tem que ter uma absorção menor que 0,5. Está aqui a nossa peça, qualquer marca de porcelanato, não só a minha, põe água e deixa, está ali. A água do porcelanato está ali. Pega a peça do cliente e faz esse mesmo teste. Cadê a água da cerâmica? Sumiu. Então, é outra questão visual. Então, processo produtivo, tu não consegue identificar, mas é uma das diferenças entre piso cerâmico e porcelanato. Matérias-primas, tu consegue identificar, uma mais vermelhinho, outra mais cinzinha, e a absorção de água. Isso também consegue identificar. São as 3 principais características de um piso para um porcelanato. O produto, aí, outras características, elas são consequências destas. Por exemplo,
O porcelanato ele tem uma absorção menor que 0,5. Então ele é um produto mais compacto, né? Tem menos espaço ali entre as matérias-primas. Se ele é mais compacto, absorve menos, ele é mais resistente. Então, por isso que o porcelanato é um produto mais resistente ao impacto. Imagina, por exemplo, aquele chocolate, aquela barra grandona de mercado, bem pesadona, que o pessoal faz ovo de Páscoa. Tu não consegue quebrar com a mão. Um porcelanato é mais ou menos aquilo ali. Ele é resistente, porque é compacto. A cerâmica, ela tem mais porosidade. Então, imagina um chocolate normal, ou até um airado, tu quebra com mais facilidade. A cerâmica, por ter mais porosidade, mais poros, ela é mais sensível do que um porcelanato. Então, essa é uma explicação técnica de o porquê que o porcelanato é mais resistente e a cerâmica é um pouco menos resistente. Faz sentido? Ok? Isso é bem importante, tá? Definição de cerâmica e porcelanato. Tem muitas pessoas, até esse dia eu estava numa loja conversando com uma vendedora, e eu expliquei para ela falou, meu Deus, tu vê. Eu achei que retificado era porcelanato e não retificado era piso. Então as pessoas elas têm uma informação sobre piso e porcelanato que é confusa no mercado. Então, explicando dessa maneira, assim, 3 pontos bem simples, processo produtivo, as matérias-primas e a absorção de água, o cliente já consegue entender. A gente não pode trazer uma coisa muito técnica para o cliente, porque ele não vai ouvir. A gente não vai conversar ali com o engenheiro tal, da obra, vai conversar com o dono da obra, com o colocador. Então, essa maneira de explicar assim mais simplificada ajuda bastante.